Bom, podemos começar, vereador? Vamos lá, por favor. Então, bacana. Bom, muito boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Passos, eu sou diretor executivo da Abrace, a Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Estância. E hoje a gente tem, dentro do nosso projeto, Abrace Talk, tem o prazer, o privilégio e a honra de receber aqui o vereador Rodrigo Goulart, uma pessoa que tem ajudado bastante, tem defendido bastante o nosso setor. Vereador, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer pela sua presença, pelo seu tempo. Eu combinei com a sua assessoria, a gente não vai passar de 3 horas de conversa, pode ficar muito tranquilo, tá? Vai ser bem rapidinho. Eu estou preparado para a gente jantar aqui, então não vai dar tempo. Pediu alguma coisa, né? Eu preciso ler um pouco, eu vou ter que ler, porque o currículo dele é um negócio tão grande que eu acabei combinando com a assessoria dele aqui, a gente deu uma enxugada. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o desafio da retomada no setor de eventos, tá? O foco no setor de feiras, exposições, feiras e eventos comerciais, que é a nossa área de atuação dentro das associações que aqui estão presentes. O vereador Rodrigo Goulart tem 35 anos, me corrija se eu te falar alguma coisa errada, tem 35 anos, temos quase a mesma idade. Médico veterinário, político filiado ao Partido Social Democrático, PSD. Nas eleições municipais de 2016, foi eleito para o seu primeiro mandato como vereador da cidade de São Paulo, com mais de 49 mil votos. É muito voto, hein? Entre as bandeiras que sustenta, destacam-se a defesa dos animais, turismo, segurança pública, mobilidade urbana, promoção da cultura, do esporte e da educação, além, lógico, do apoio ao micro e pequeno empreendedor. O vereador Rodrigo Goulart acumula ainda resultados bastante expressivos desse curto período que ele está à frente lá como vereador. Em pouco tempo de mandato, assumiu o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal, decorrência do seu trabalho eficiente e da confiança, óbvio, adquirida junto aos colegas parlamentares. Até mexer o mouse aqui agora. Jovem vereador, 35 anos, fez parte da algumas comissões de grande destaque, tais como a Comissão Parlamentar de Inquérito da Dívida Municipal, na qual foi subrelator e auxiliou na recuperação de 4,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Participou também da Comissão Extraordinária Permanente de Meio Ambiente e da Subcomissão sobre Ciclovias e Ciclofaixas, que está subordinada à Comissão de Finanças e Orçamento. Participou também como um dos relatores da CPI da sonegação tributária, que investigou o sistema de cobrança dos tributos municipais sobre instituições financeiras, na qual atuou na recuperação de 1,2 bilhões em impostos sonegados para a cidade. Parabéns. Além disso, ele é presidente da Comissão de Turismo e Lazer e Gastronomia e ainda participa da Comissão de Finanças e Orçamento da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania. E assim vai. Vereador, é uma honra, é um privilégio. Eu queria, então, em nome da Abrace, agradecer, e das instituições parceiras que aqui estão, agradecer a sua presença, o tempo que você está disponibilizando para a gente. E eu tinha combinado com a sua assessoria que hoje a gente ia dar vida fácil para o senhor, a gente não vai dar, tá? Isso foi conversa fiada, a gente vai dar uma vida bem difícil, mas eu queria começar com a seguinte pergunta. Me conta um pouquinho, por favor, da sua história. Como é que você chegou onde você está hoje em dia? E se é difícil suceder alguém tão famoso e tão importante quanto seu pai na vereança, por favor, no mundo político. Bom, Paulo, primeiro agradecer aí ao convite para participar desse importante bate-papo aqui junto com vocês, mas tudo que você combinou com a assessoria, fique tranquilo, podemos quebrar aqui, porque eu me sinto aqui entre amigos, um bate-papo, e eu vejo várias figurinhas aqui que eu converso quase que diariamente. Estou aqui com o Souza, com o Armando, com você, com o Marcelo, e outros aqui também que estão participando, que a gente se fala habitualmente aí, né? Então, realmente me sinto em casa. E só acrescentando, viu, Paulo, é importante um recém-feito aí para esse meu currículo que você apresentou, mas que nós aprovamos aqui, iniciamos nessa semana, na semana passada, a primeira reunião de uma nova CPI, a CPI das concessionárias. É uma CPI que nós iremos investigar aí os contratos, né, das concessionárias de serviços públicos. Estão prestando um verdadeiro desserviço
para a cidade de São Paulo, então as concessionárias Sabesp, Enel, Comgás, as de telefonia também. Então é um trabalho que mesmo num período aí pré-eleitoral e possivelmente eleitoral daqui a alguns dias, nós encaramos esse desafio. Foi um pedido feito por mim e pelo vereador Chechel aqui na Câmara em fevereiro ainda de 2019. Então demoramos aí praticamente 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, para conseguir a aprovação dessa CPI, mas como é um tema muito relevante, nós não deixamos de lado e vamos com certeza investigar aí e trazer esse resultado, né, para a nossa cidade, que é muito importante. Mas o começo aí da minha história, Paulo, meu pai, como você disse, foi vereador por 5 mandatos, foi deputado federal na última legislatura. Então eu desde criança, eu brinco que eu corro aqui nos corredores da Câmara desde os meus 4 anos de idade. O porquê dos 4 anos de idade? O primeiro mandato do Antônio Carlos Caruso, como vereador aqui na Câmara, foi na eleição de 88. Então, em 89, ele assumiu aqui como vereador, e desde então, meu pai trabalhou aqui junto com ele, foi chefe de gabinete dele. Então, eu já percorri aqui esses corredores. Eu tenho uma imagem muito forte aqui, vocês conhecem a Câmara, desse tubo, né, que forma com a escada aqui da Câmara. Eu sempre ficava daqui de cima, olhando lá para baixo, e então, desde criança, eu acompanho esse trabalho. E sempre torci a minha época de escola para chegar logo no final de semana, para estar nas ruas junto com meu pai, acompanhando ele. Eram poucas as noites durante a semana que ele deixava eu sair junto com ele, mas sempre aí nessa vida corrida, tudo sempre acompanhando esses mandatos, tanto do Caruso, como também do meu pai, do nosso deputado estadual Jorge Caruso também. E aprendi, na verdade a gente fala que nasce o sangue, né, da política, mas com certeza essa convivência me ensinou muito e me motivou muito a estar aí hoje como vereador, e muito do que eu tenho colocado em prática aqui aprendi durante todo esse tempo. E eu acho que vocês, muitos dos que estão participando aqui hoje, acompanharam também essa trajetória e muito fizeram também para essa história, né? Então, a gente falando aqui mais especificamente sobre os nossos setores, essa comissão de turismo, lazer e gastronomia, da qual eu presido hoje, eu que consegui reativar essa comissão, depois de muito trabalho, demorei quase 2 anos e meio praticamente para conseguir reativar essa comissão, que à época foi fundada no primeiro mandato ainda do meu pai, e por todo o tempo dos 5 mandatos dele, ele sempre veio à frente, participando da comissão, e tivemos grandes discussões aqui, né, sobre o turismo, o lazer e a gastronomia da cidade, e o setor de cada um dos senhores participou efetivamente dessa comissão, fez o sucesso dessa comissão, até porque vocês participam ativamente da economia da nossa cidade, então por isso que eu me vejo na obrigação de trabalhar e de atuar muito aí por cada um dos senhores que estão aqui, e me sinto honrado de estar aqui e atender esse convite. Eu coloco aí como uma convocação de vocês para bater esse papo. Muito obrigado, Paulo, em seu nome aí já cumprimento a cada um dos senhores presentes, das senhoras presentes também. Ainda bem que tem muitas senhoras aqui presentes, viu? Porque essa sociedade machista aqui não dá, não. Infelizmente tem maioria de homem, mas eu vejo aqui belas faces de mulheres aqui nos acompanhando nessa tarde de hoje. Muito obrigado, Paulo. Você sabe que o setor de montagem de cenografia, ele tem, acho que é quase 50%, 50%. Ou seja, as empresas que são... Os proprietários são as empresas são mulheres, né? São empresas de cenografia em estantes. Suzy, você acho que apertou algum botão e você está apresentando algo, Suzy. Vereador, esse projeto que é o Abraço Talk, ele tem seguido uma linha. Eu brinco que ele é quase o Jô Soares 11:30, e depois eu engordei tanto nessa pandemia que é quase realmente o Jô Soares 11:30. Eu pergunto ao entrevistado, faz a gentileza de responder. Hoje devido à importância da sua presença, hoje a gente vai mudar um pouco essa linha aqui. E eu fui presenteado aqui também com a presença de alguns líderes do nosso mercado, que você mesmo falou que você conhece, e eu vou passar, talvez, as perguntas para eles. Eu acho que seguramente são muito mais capacitados do que eu para fazer uma pergunta à altura do seu trabalho. Eu queria pedir, então, por ordem de sorteio aqui, eu tirei o meu presidente, o Marcelo Soares, foi por sorteio mesmo, não é por nenhum motivo a mais, foi o meu presidente que foi sorteado aqui para começar. Marcelo Soares, por favor, presidente da Abraço.
Primeiramente, queria agradecer o vereador pela pronta disposição. Assim que foi feito o convite, imediatamente aceitou o nosso convite e agradeço. Tenho falado realmente bastante com ele, assim como tenho falado com bastantes, com outros presidentes das outras associações também. O mercado, o atual momento fez com que a gente se unisse, né? Se conversasse muito mais. Até mesmo eu não conhecia o Rodrigo, né? Tive o prazer de conhecer através da primeira reunião que ele conseguiu marcar no Palácio do Planalto, no Palácio dos Bandeirantes, e de lá para cá tenho conversado constantemente. Então agradeço sempre a atenção que ele tem nos dado. A minha pergunta, o vereador, eu era muito pouco inteirado em termos de política no nosso segmento, né? E eu senti que havia uma grande fragilidade no nosso segmento na área política, tá? Quando eu digo fragilidade, não que não tenha pessoas lutando pelo nosso segmento, assim como você falou, seu pai já vem lutando há bastante tempo, mas eu sinto que não há uma frente parlamentar, nem na Câmara, nem no Senado, na Câmara dos Vereadores, não tem, né? Então é difícil, a gente viu, tudo que foi tentado foi na raça mesmo. Como nós poderíamos criar uma frente parlamentar para correr atrás de leis que favoreçam o nosso segmento, de benefícios tangíveis, que a gente possa olhar e falar assim, ó, estamos sendo beneficiados através do trabalho que foi feito com a frente parlamentar. Claro que você hoje é o nosso porta-voz principal, né, sempre pronto em atender todo mundo, e tem brigado, tem tomado a frente com o Bruno, né, com o Bruno Covas, com o secretário Orlando. Então, eu queria saber como fazer essa frente parlamentar para que a gente possa ter votações ao nosso favor. Ô Marcelo, agradecer também você, o presidente da entidade, agradecer pelo convite. A gente realmente se fala constantemente, né? Não importa a hora, às vezes eu consigo responder mensagem já quase de madrugada, mas a gente está sempre se falando. E, como você disse, é importante a questão da representatividade, né? E formar uma frente ou qualquer tipo de comissão, até dentro dessa comissão nossa do Turismo, Lazer e Gastronomia, que somos hoje 5 vereadores membros, a gente tem discutido bastante esse tema. E, claro, tudo que é melhor representado, ele tem uma voz mais ativa, né? Você vê, todas as reuniões que nós fizemos, já estivemos lá no Palácio dos Bandeirantes, com o governo do estado, tratando agora sobre a questão da retomada. Tivemos aqui, quantas vezes aqui também na prefeitura, em diversas reuniões com a Secretaria da Casa Civil, estive também na Secretaria da Saúde, já tivemos participações online aqui, várias reuniões também que nós participamos juntos. Então é sempre muito importante. Primeiro o seguinte, cada um de vocês aqui, com certeza na última eleição, fez uma opção do voto para algum vereador. Então é importante, mesmo quem não tenha acompanhado o trabalho do vereador, mas que possa realmente acompanhar depois da escolha, depois de ter feito a escolha, acompanhar o trabalho e, claro, cobrar também. Cobrar o seu desempenho, o porquê que você fez aquela opção e, se possível, também que represente, né, o seu setor. Eu não sei se as empresas fizeram essa opção em nome das empresas, mas é importante também que realmente o setor tenha essas definições, olhar para quem olhou para o setor, quem acompanhou todo esse trabalho, quem conheça também, porque, infelizmente, eu acompanhei algumas reuniões, não presencialmente, mas de que a pessoa vai lá, eu não vou falar aqui, não vou citar nomes, mas não vou fazer aqui um exemplo genérico, mas que vai lá, senta na mesa, pô, que bacana, não sei o que lá, logo depois saiu da reunião, vai lá e me faz um comentário que totalmente mostra o desconhecimento pelo setor. Então, a gente não pode se deixar enganar. Eu me coloco aqui como um político, mas um político responsável, que se eu resolvo defender alguma causa, eu vou lá e busco, pelo menos, se eu não sei, eu busco estar cercado por pessoas que conheçam. Então, por isso que eu tenho todo esse relacionamento com cada um de vocês, das entidades representativas, que nada mais justo do que ter as entidades representativas falando pelo setor, porque não adianta eu falar que eu conheço, que eu sei,
porque quem conhece mais e quem sabe é quem é do setor, quem está lá amassando barro, quem está do outro lado do balcão. Então é por isso que eu procuro me cercar por vocês, e nada mais justo que realmente vocês buscarem essa representatividade. Agora estamos no fim de um mandato municipal, mas no Estado e na federação, eu acho que é importante vocês buscarem quem já fala pelo setor, e se não há quem fale, buscar realmente saber quem pode melhor representar, e me coloco à disposição de vocês, de além de ser também esse representante aqui no município, também buscar esse diálogo no Estado e também no Congresso Nacional, tanto com deputados federais como senadores. E não é a questão de que nós vamos lá para fazer lobby, apesar de que eu defendo também a carreira do lobby, que em países que o lobby é legal, o número da corrupção é praticamente zero, entendeu? Então nós temos que realmente defender algumas coisas nas casas legislativas que não são nada, vamos dizer assim, não republicanos. Todos os pleitos que eu tenho atendido aqui do setor são todos republicanos, todos para o bem. Para o bem não é de uma pessoa física, é de todo um setor, de diversos CNPJs aí, principalmente representados pela entidade. Então, Marcelo, eu tenho certeza que esse seu pleito é super importante, me coloco à disposição para criar aqui frentes, comissões, mas que sejam com certeza resolutivas para que tragam os resultados importantes aí para o setor. Rodrigo, obrigado pela sua resposta. Marcelo, obrigado. Tudo que você respondeu agora vai exatamente no perfil que a gente está falando hoje em dia. Entendemos que temos de montar uma frente parlamentar, entendemos que o nosso setor tem que estar muito próximo à cidade de São Paulo, aos políticos que estão nos representando. Então, já nos colocamos à sua disposição para que a gente possa trabalhar junto nisso. O interesse, acho que é mútuo. Eu queria pedir a palavra agora para o presidente do Sindiprom, do Estado de São Paulo, o senhor Carlos, e também empresário do setor de feiras e eventos, o Carlinhos. Por favor, Carlos. Obrigado, Paulo. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? A qual cumprimento todos aqui presentes. Bom, Rodrigo, não vou chover numa olhada aqui, como o Marcelo falou. Rapidamente agradecer a você, que sempre muito gentil, sempre apto a nos atender, tanto presencialmente como nas nossas lives, sempre participando. E você, cara, é uma das poucas pessoas que eu vejo realmente engajadas em lutar pelo nosso setor. Aqui um setor tão importante que está tão esquecido, está a cada dia mais prejudicado. A minha pergunta é um pouco em cima de números, Rodrigo. Eu não vou chover numa olhada aqui em relação ao que nós já falamos do shopping, que nosso protocolo é idêntico do shopping, e shopping tem 2 milhões de pessoas por mês, e evento tem 2 milhões de pessoas por ano. Então já existe uma comparação, não é nem comparação isso. Agora, eu levantando alguns números sobre o transporte público, no caso do metrô. O metrô hoje, a composição de um metrô, ele é de 6 vagões. E hoje o número que entra numa pessoa no metrô, dentro desses 6 vagões, é de 1.600 pessoas. Cada metrô, ele sai de uma estação, ele chega na estação a cada 1 minuto e meio. Então, isso nós estamos falando aí, que transporta, brincando, 7, 8 milhões de pessoas por dia. Isso no transporte público, apenas no metrô. Como que é feita essa comparação em relação ao número de um evento, né? Onde nós estamos aí querendo fazer o evento Expo Retomada, que estamos brigando para conseguir colocar 2.000 pessoas por dia, e o transporte público hoje transporta milhões. Porém, nós com um protocolo fantástico, e hoje o transporte público, no meu ver, não tem protocolo algum. Então, eu não entendo esse olhar político aí nesse meio, como que é analisado isso? Obrigado, Carlinhos. Bom, Carlinhos, obrigado pela pergunta. Também quero cumprimentar aí você, através da entidade, que tem sido também uma entidade que está sempre participando aqui junto com a gente. Sindiprom sempre atuante, muito atuante, dentro das pautas aqui que a gente tem atuado junto à Câmara. E é muito importante, Carlinhos, até eu fiz um paralelo sobre a questão do transporte também com as escolas. Nós temos que, infelizmente, nós não, né, mas o Poder Executivo
acaba definindo algumas prioridades. E, ao ver do Poder Executivo, o transporte público seria uma prioridade, porque não poderia, como um serviço, vamos dizer assim, essencial, né? Porque logo no começo da pandemia, a gente ficou ouvindo essa questão de serviço essencial. Mas, muito além disso, nós temos que avançar nessa questão dos protocolos. Você comparou aí a questão do protocolo dos eventos com o protocolo de shopping center. Eu acho que, assim, o protocolo pode ser muito semelhante, mas eu acho que é muito mais arriscado eu acho que o básico desses protocolos são muito diferentes. É o seguinte, você conhece bem quem estará dentro do evento, seja ele pequeno, seja ele grande. Como é que você vai saber quem é que vai entrar dentro de um shopping center? Sim. O que você sabe daquela pessoa que vai entrar ali? Não importa o que ele vai consumir, se ele vai consumir um serviço, se ele vai lá adquirir um bem de consumo. Então, eu acho que essa comparação que a gente acaba fazendo, tudo bem que as medidas dos protocolos podem ser parecidas, mas eu acho que já o princípio básico é muito diferente. Tá? Então, eu acho que eu tenho dito isso nas reuniões, inclusive eu tive uma conversa com o representante aqui que fala faz essa política institucional com a gente da Secretaria da Saúde, falando exatamente isso. Ele falou, o protocolo aqui está comparando com o shopping. Eu falo que não. O protocolo de shopping deveria ser muito maior do que o de um evento como o de vocês. Vocês podem pedir aí uma antecedência de 1, 2, 3 meses que seja, para você apresentar quem é que vai ali, representar aquela empresa, quem vai no stand daquela empresa. Então é isso que a gente tem defendido, e eu acho que, infelizmente, nós ainda temos essa miopia do poder público executivo. Aí eu não vou falar se é da vigilância sanitária, ou se é da Casa Civil, ou da Secretaria do Governo. O que importa é que a gente não tem resposta, entendeu? Não importa de onde seja, infelizmente não vem a resposta, e realmente isso que nos indigna é esse transporte público lotado, e infelizmente ainda o transporte público, que eu digo, o do município aqui de ônibus, recebendo um subsídio absurdo e criminoso do poder público municipal. Então a gente tem, infelizmente, levantado bilhões já está na casa de bilhões, para o subsídio do transporte, deles falando que é um transporte deficitário. Mas, infelizmente, a gente sabe onde acaba parando esse subsídio que a prefeitura tem pago. Então, realmente é uma desigualdade muito grande, e eu acredito que o setor de eventos está muito mais preparado do que shopping ou qualquer outro tipo de setor que já voltou às suas atividades econômicas. E eu quero, depois que alguns de vocês aí que irão fazer a participação, falar um pouco a importância que vocês têm para a economia da cidade. Com certeza é muito maior do que qualquer tipo de atividade que já esteja aí funcionando. Mas obrigado, Carlinhos, pela sua intervenção, e eu acho que a gente está muito mais preparado do que qualquer shopping, e o protocolo do shopping é muito mais perigoso do que qualquer um dos eventos de vocês. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Rodrigo, obrigado. Eu acho que você me deu a deixa para passar para a próxima pergunta. Eu vou pedir para o Armando, representando aqui ao BRAF e ao Sindiprom, se tem uma pessoa que conhece os números do setor de trade, é ele, dos impactos que isso que gera para a gente. E eu, se me permite, eu vou fazer apenas um comentário. Desde que eu me entendo por gente profissionalmente, eu ouço uma frase que a vocação de São Paulo é o turismo de negócio. Uma frase bonita, não? Enche até o peito para poder falar. Em época de campanha. Eu já cheguei a perder evento uma vez, vereador, para a Cidade do Cabo. Eu perdi um evento mundial para a Cidade do Cabo, que teria impactos econômicos para o município fantásticos. Porque estávamos São Paulo e Cidade do Cabo, na finalzinha do Congresso, para a captação do Congresso, e a Cidade do Cabo deu um agrado que era o transporte. O transporte, financiou uma parte apenas do transporte público para os congressistas. E aí acabou sendo esse o final da história, e eles foram fazer o evento na Cidade do Cabo. Enquanto aqui a gente tem taxa da CET, tem taxa não sei do que, tem licença de funcionamento, tudo que o poder público pode, eu não vou falar atrapalhar, mas não ajudar na captação de eventos, e acaba não entendendo, que é o que eu quero crer que o Armando vai poder comentar agora, os outros 50 setores, macro setores econômicos, que uma realização de uma grande feira, a realização de um grande congresso, permitem para a cidade de São Paulo. Então, obrigado, Carlinhos. Armando, você pode me ajudar, por gentileza?
Oi, achar aqui. Olá, boa tarde a todos. Meus diletos presidentes aí presentes, Suzy, nossa querida presidente, turminha boa que está aí, meu amigo Goulart. Quando ele tinha esses 4 anos de idade, de vez em quando eu já vi ele lá na escada, na Câmara Municipal. Ele foi um companheiro do pai, e esse companheiro soube pegar todas as grandes qualidades do Antônio e trazer para a vida dele pessoal. E essa história do companheiro, ele nos trata como companheiros, quer dizer, como amigos e com uma relação muito próxima, que a gente sente muita vontade de abraçar, mas já já a gente está aqui na praça, no consulado, se abraçando. Tirando essa minha carinhosa introdução pelo respeito que tem e por tudo que essa comissão, nesses anos todos, eu estou há 25 anos na Comissão de Turismo e Gastronomia da Câmara, começou com a professora Adailza Sposati, e depois veio com o Antônio Goulart, que ficou anos e anos, e foi o momento áureo da nossa comissão. Mas vamos lá. Todo mundo que está aqui já sabe mais ou menos dos números. Nós trazemos para a cidade uma movimentação direta, na nossa cadeia produtiva direta, de 16 bilhões e meio por ano, isso no aspecto que diz a montagem de feiras, a alocação dos espaços aos prestadores de serviço, a hotelaria, a gastronomia, as compras, etc. Mas esse não é o número mais importante. O número mais importante, até eu e a Fátima fizemos um documento hoje para ser encaminhado ao Ministério da Economia, lá pelo Grupo dos 20, que é o que nós alavancamos de negócio, quer dizer, os eventos de negócio, as feiras comerciais, elas alavancam o chão de fábrica. A gente está aqui com a Abdala e com Souza, 2 eventos coureiro calçadista, que um vende o semestre do inverno, o outono e inverno, o outro vende o semestre do verão. Quer dizer, com 2 feiras no Brasil, e elas são em São Paulo, nós movimentamos o mercado coureiro calçadista, que tem fábrica em São Paulo, Rio Grande do Sul, no Nordeste, em Minas, etc. Então, esse chão de fábrica que é alimentado. E esse número aqui é espantoso, são 300 bilhões de negócios realizados nas feiras de São Paulo. E aqui, Suzy, eu invado um pouco a sua área, porque a nossa pesquisa, quando foi feita, ela abrangiu também os congressos, e os congressos que têm um número muito maior do que feiras, pelas especialidades, pela saúde, que é o principal agente de congresso, pelo processo de transferência de informação e conhecimento, essas feiras que fazem parte dos congressos são em número de mais de 800 na cidade. Então, elas têm um peso muito importante, como congressos, mas também como feiras, porque movimentam a nossa cadeia toda de serviço, de montagem, infraestrutura, cine, foto, som, limpeza, etc, etc, etc. Aí, também, outro dia, eu ouvi o Miguel Calderaro, Rodrigo, falando assim, puxa vida, a hotelaria está com 5% de ocupação nos 50 hotéis que estão abertos. E eu maldosamente perguntei, secretário, meu amigo secretário, quantos hotéis estão fechados? Ele falou, só 150. Então, nós temos 150 hotéis de mid-range fechados, 50 funcionando com 5% de ocupação. E só tem uma resposta para esse dado, é a falta de eventos. Não é só a feira, o congresso, é o evento corporativo, é tudo o que acontece, até um evento social tem algum peso econômico na nossa cidade. Mas eu acho que por aí, Paulo, eu não vou cansar aqui os ouvidinhos da turma com esses números que são repetitivos. Mas eu queria, como a gente está falando de retomada, eu acho que o vereador teve um papel muito importante na comissão com a retomada e a volta de resolução do AMB também. Então, a minha pergunta vai sair um pouco da retomada do dia a dia e vou perguntar ao vereador qual é o estágio que se espera, uma vez que mudou completamente a proposta do AMB, agora será através de uma
concessão, que estão montando um projeto e tal, se ele teria alguma coisa. Para nós, que representamos o Sindiprom e a Albraf, mais espaço, mais metro quadrado é mais gente trabalhando, é mais montagem realizada, é mais metro quadrado para a gente oferecer de negócio para a cidade, gerando mais hotelaria, mais gastronomia, mais compra, mais de tudo. Então, meu preclaro amigo Rodrigo, como vai o nosso AMB? Vai ou não vai? Obrigado. Obrigado, Armando. Você falou bem da história, né? Você me conhece desde menininho mesmo e a gente tem, além da questão dos eventos, também os nossos almoços praticamente dominicais, né? Quase todos juntos, né? Mas muito bacana. Obrigado, Armando. Espero que a saúde aí na sua casa esteja voltando ao normal. Melhoras a vocês. Mas, Armando, a questão do AMB eu acho que é fundamental, apesar de que eu vejo aqui na minha tela está aparecendo o Daniel, mas devem ter representantes também de outros espaços, mas como o Armando disse, quanto mais metros quadrados disponíveis, melhor. E o modelo de privatização, nós aprovamos aqui na Câmara, um modelo diferente, um modelo que se procura mais atraente de negócio, né? Para a cidade seria mais atraente, porque, infelizmente, a cidade não sabe tocar. Então, nós temos que entregar para quem toque melhor, para quem potencialize tudo que a gente pode entregar, não só do AMB, mas temos aqui exemplos do Pacaembu, que nós autorizamos, do Autódromo de Interlagos, que seguindo também, o AMB acabou seguindo o modelo do Autódromo de Interlagos, até por causa o Autódromo de Interlagos é um caso bem particular, que eu acho que a maioria de vocês sabem, mas eu sou vizinho quase que de parede do Autódromo de Interlagos. Então, nós cuidamos ali para e passo dessa questão que era a privatização, acabamos também conseguindo levar ao modelo da concessão, que a gente acaba tendo o mínimo de controle possível ainda, o controle público, mas entregamos ao privado para que ele possa fazer o melhor uso daquilo. Então, um belo exemplo disso é o que hoje é o São Paulo Expo. São Paulo Expo também é uma concessão pública de um espaço que hoje está sendo super bem utilizado daquele espaço. Então, a gente espera que, seguindo um modelo de sucesso como esse, que espaços como tanto o Autódromo como a AMB também sejam melhorados. Muito se tinha preocupação, e o Armando aqui é testemunha disso, como muitos outros de vocês, à época da privatização, as nossas discussões. Porque a gente não poderia tratar o AMB com toda a história que tem, até uma parte cultural, né, do AMB, a gente não poderia ser tratado como uma especulação imobiliária, só como um metro quadrado lá de terreno. E possivelmente na privatização seria tratado dessa forma. Coisa de que, dessa forma, como a concessão, não será feito isso, e eu tenho certeza que será mais um espaço bem utilizado, concedido ao poder privado, que com certeza o poder público não teria essa competência. Apesar de que a carreira pública é uma carreira muito competente, mas infelizmente a gestão de espaços como esse, que não é a finalidade do poder público, com certeza será melhor gerido pela iniciativa privada, e eu espero e quero acompanhar aqui, se Deus quiser, os próximos passos da AMB, para até o sucesso da sua concessão, e que a gente esteja, eu queria falar isso ao final, né, mas aproveitando o ensejo, para que a gente esteja comemorando dentro de uma feira ou de um congresso, lá dentro da AMB, o sucesso da sua concessão. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo esclarecimento. Rodrigo, muito obrigado pelos seus comentários. Eu queria agora pedir a palavra ao presidente da Albraf, também empresário, o Jamil Abdala, por gentileza. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Rodrigo, já tivemos a oportunidade de peregrinar aí para as várias secretarias, né? Eu vou fazer pergunta baseada na sua resposta que você deu ao Carlinhos, né? Da sua indignação de não entenderem que é o nosso setor. O Armando colocou os números, né? Mostra que a gente não gera negócio só na cidade de São Paulo, nós geramos negócio em todo o Brasil, geramos emprego, geramos produção, geramos exportação. Muito bom. Nós já tivemos com você, junto com o secretário da Casa Civil, Orlando,
né, que havia um certo desentendimento com relação ao que são feiras, a diferença de feiras e de eventos. De uma forma retórica, nós colocamos verbalmente para vocês e depois fizemos um relatório segregando feiras de eventos e vocês entenderam o que é feira, o que é eventos e como os protocolos que nós elaboramos estavam adequados para a liberação da feira. Naquele momento, o nosso amigo, o secretário da Casa Civil, Orlando, disse que iria conversar com o secretário da Saúde, o Edson desculpa, Aparecido, né? E você falou, eles vão conversar e eles vão se entender. Tivemos também, pessoalmente, o diretor da Mestre Nuremberg, o Piccolo, entregando pessoalmente os protocolos e mostrando essa segregação de eventos e de feiras de negócios. O secretário entendeu, disse que iria conversar também com o secretário da Casa Civil, Orlando, e, na verdade, você provocou, junto com a vereadora Soninha, aquela audiência pública de vários salários, de vários setores, e, por final, veio uma pessoa que não teve nome, representante da Covisa, dizendo que todos os protocolos já haviam saído da Covisa e que estava na mão do secretário da Casa Civil, né, para aprovação. Aí o Souza te procurou, muitos de nós procuramos para fazer esse follow-up, como é que estava isso. E ontem nós tivemos a informação, numa conversa que o Daniel Galante esteve presente junto com o secretário da Casa Civil, dizendo que teria que ser aprovado a pandemia ir para a fase verde, e só depois dessa fase verde que teria a possibilidade de aprovar, que estava na mão da Covisa. Então, me desculpe a sinceridade, tá? Nós estamos parecendo bolinha de ping-pong, bate e volta, batendo em porta, entrando em porta, saindo de porta, e não temos nenhuma solução. E o tempo está passando, e a minha preocupação, Rodrigo, eu sou promotor de feira e também sou montador. Eu tenho a Francal como promotora de feira e tenho uma empresa chamada Estrutural. E eu estou vendo cada dia mais as minhas empresas padecerem. E a nossa preocupação, claro, é fazer os eventos em 20 para não termos essas barreiras que estamos tendo atualmente em 21. Porque se não acontecer nada em 20, nós estamos enrolados nos primeiros meses do ano de 21. Já perdemos um ano, perdemos 9 meses, de março até dezembro. E estamos com risco de perder o início do ano que vem, o primeiro trimestre do ano que vem. O que é que nós temos que fazer junto contigo? Tá? Que você realmente é o nosso parceiro e tem doado de maneira expressiva em nos ajudar. O que mais temos que fazer para resolver esse impasse? Porque uma hora é a Secretaria da Saúde, outra hora é a Casa Civil, outra hora é entrando na fase azul, outra hora está na mão da Covisa. Pelo amor de Deus, o que nós temos que fazer para retomar e mostrar que feiras são viáveis e 2021 entremos numa fase mais de confiança e de mais liberdade de fazer o nosso evento, obviamente respeitando os protocolos que sabidamente foram apresentados e aprovados, tanto pelo Hospital das Clínicas como para quem o recebeu. Essa é a minha pergunta, Rodrigo. O que temos que fazer? Bom, Abdala, obrigado. Quero te cumprimentar também, presidente dessa querida entidade que é o BRAF, sempre muito bem representado aí por vocês. E como você disse, né, a sua indignação é a mesma indignação que a minha, na minha resposta para o Carlinhos. Eu falei isso, não importa com quem esteja o problema. O que importa é que ninguém deu uma solução, ninguém deu a resposta do que a gente tem que fazer. Primeiro, pediram os protocolos. Vocês foram lá competentemente, fizeram todos os protocolos, elaboraram todos eles, entre todas as entidades, juntas, fizeram a entrega desse protocolo. Aí, finalmente, a gente vem agora, infelizmente, naquela audiência pública convidada por nós, a Covisa vem e nos responde aquela grande expectativa que a gente teve, nos dá aquela resposta. Quando eu fui cobrar a Casa Civil, foi exatamente a resposta dada para o... Você comentou que o Daniel teve ontem também na Casa Civil, e foi a mesma resposta que eu tive. Não tá na Covisa. Então, assim, a pergunta que eu faço para eles não é nem se está aprovado, se não está. É o que tem que fazer e quando ele vai ser feito, entendeu?
Porque o setor, os empresários, os empregados, os funcionários do setor, estão todos desesperados por essa resposta. Não é se vai começar hoje ou se vai começar amanhã. É quando é que vai começar para todo mundo se preparar. Para vender a sua feira, que não se liberar hoje não consegue acontecer em no mínimo 2 meses, 2, 3 meses. E como você falou, até deixa a gente triste de ouvir isso, mas é a pura realidade, de que infelizmente já está vendo que 2020 já acabou para o setor, entendeu? A gente já está tendo que começar a pensar quantos meses de 21 que nós vamos perder, entendeu? E isso, infelizmente, há essa grande, como eu disse aqui na outra resposta para o Carlinhos, essa miopia do poder público, de não enxergar isso, de não saber a realidade, da gente ir numa reunião e a gente sai da reunião, a pessoa vai lá e faz um discurso que parece que não ouviu nada durante a reunião. Então, eu sinto essa mesma indignação de vocês. Eu, infelizmente, não tenho a competência de ser do setor, mas eu me vejo também responsável pelo setor, aqui por essa responsabilidade pública. Também sinto reflexo nos meus negócios quando o setor vai mal. Para quem não sabe, eu sou proprietário de restaurantes em São Paulo. Então, a gente sente muito. A gente discute dentro da nossa entidade, da Brasel, da NR, outras também que representam bares, restaurantes similares na cidade, o quanto a gente é impactado. O Armando falou aqui da questão dos hotéis na cidade. Pô, a cadeia toda é impactada porque vocês não estão promovendo as suas feiras, congressos e eventos. Então, como o Abdala bem disse aqui, logo no início do Plano São Paulo, a gente viu aquela aberração de que no Plano São Paulo os eventos eram considerados todos eventos. E nós tivemos dito pelo próprio ministro, ex-ministro, né, da Saúde, o Mandetta, de que quando se pensou nesses planos, o evento que veio na cabeça foi o Lollapalooza. Pô, como é que vai comparar um congresso, como é que vai comparar, vou falar aqui pelo Abdala, como é que vai comparar uma Francal com o Lollapalooza? Então é realmente um absurdo. E Abdala, a parte política a gente já fez. A gente já fez até em demasiado essa parte política. Agora, realmente, a pressão das entidades, eu acho que vocês têm feito um trabalho muito importante, através desses documentos, reuniões, vamos ter que apertar o que for possível, e eu me coloco à disposição não como um representante público, mas como um representante de vocês, um representante das entidades, para estar fazendo o que vocês acharem de melhor. Eu já falei isso pro Armando, eu já falei pro Paulo, pro Marcelo, para todos vocês que eu converso quase que diariamente. O que vocês forem fazer, estarei apoiando, sem pensar em qualquer tipo de reflexo ou de qualquer pressão que eu possa sofrer, mas estarei do lado de vocês, porque eu me indigno muito vendo isso, sem a gente ter uma perspectiva de quando volta. Mesmo que seja, como o Abdala falou, em janeiro de 21, que eu acho que é um grande absurdo. Mas, infelizmente, nós temos que pensar, vocês pensando na Expo Retomada, seria um grande modelo para vocês mostrarem para todos os que estão aí dentro do setor o que seria um modelo dos protocolos, tudo a ser seguido. Nem a Expo Retomada a gente ainda tem o retorno, se vai poder acontecer ou não. Então, realmente, indigna o setor, indigna esse representante público aqui de vocês. E, Abdala, conte comigo em todos os movimentos aí que vocês forem fazer, para que a gente possa pressionar o prefeito, o governador, seja lá quem for, mas um responsável por isso, que por enquanto estão se mostrando verdadeiros irresponsáveis. Desculpa, Paulo, desculpa, eu só quero completar fazendo outra pergunta. Você, como um aliado, você viu tudo que nós já fizemos. Que tipo de pressão, que tipo de atitude você acha que nós podemos tomar? Agora eu estou pedindo sugestões, hein? Sim. Não, Abdala, eu acho que tudo é válido. O que vocês têm feito? Vocês têm feito vários documentos, reuniões. Podemos marcar, continuar insistindo. Eu insisto semanalmente em reuniões e tenho ido lá. Às vezes sozinho, às vezes acompanhado com documentos de vocês. Eu me proponho a gente fazer mais uma rodada aí de reuniões, inclusive com a Casa Civil, se for possível com a saúde junto, entendeu? Já que um jogou pro outro, por que a gente não senta com os dois juntos? Entendeu? Então, pô, muito mais querido. Joga na nossa frente. Então, sempre o secretário da Casa Civil
E o secretário da Saúde? Tá, e aí, a bola tá com quem? Ou vocês decidam quem que tá errado na história, quem mentiu. Se foi a Covisa ou se foi a Casa Civil. Eu tenho cobrado isso deles diariamente, mais de uma vez por dia. Então, se for o caso aqui, e eu acho que as entidades representativas, que são vocês, têm que estar à mesa. Porque não adianta também a gente começar a chutar para tudo quanto é lado, aí e gente aqui falando por, eu falo por tal, eu falo por outra, tal, porque senão também até o poder público fica perdido. Fala assim, veio aqui uma falar por tal entidade, outra, então a gente não sabe. Então, eu conheço vocês, eu sei quem fala por quem. Mas muitas vezes a gente acaba pegando aqui pessoas que não conhecem, que não sabem quem é quem, e acaba falando, e até o poder público fica, mas será que quem realmente representa? Então, eu estou junto com vocês aqui, a gente pode marcar um representante por cada entidade, mas eu acho que tem que ser isso. Tem que sentar, e se for o caso, eu proponho essa reunião aí, eu não sei quando eu vou conseguir, mas vamos para cima. Se for o caso, eu converso até com o prefeito, que às vezes é mais fácil até falar com o prefeito, porque eu tenho a ligação direta com ele, do que com algum secretário, mas se for possível marcar essa reunião com o secretário da Saúde da Casa Civil, para mim não tem problema nenhum, eu me coloco do lado de vocês também nessa batalha. Isso seria de grande valia para nós, se você conseguisse. E também se conseguir com o prefeito, porque nós estamos chegando no teto dos níveis. A gente tem que recorrer a quem pode nos ajudar. Desculpa a insistência aí, Paulo, mas eu acho que é uma necessidade dessa colocação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por tudo que você já fez e obrigado por tudo que você está se propondo a fazer. Muito obrigado. Abdala, estou à disposição sempre aqui, eu que agradeço. Vereador, eu estava vendo a sua fala aqui, eu não vou falar que eu fico feliz, porque o assunto que a gente está falando não é um assunto feliz, mas eu me sinto representado quando eu vejo um vereador indignado, porque eu vi você falando agora com emoção, você não falou tecnicamente. Bravo. Porque estamos todos nós assim. Então a gente fica, pelo menos, feliz que a gente tem esse respaldo de você. Eu tenho uma pergunta aqui da Mariana Tomé, empresária do setor, diretora da Abraça, ela fez no chat. Assim, vereador, sendo o setor tão importante para a economia do país, da cidade, além da importância da retomada, mas pensando que estamos há 6 meses parados, não há nenhum programa de desenvolvimento econômico por parte do município que esteja preocupado com a manutenção e sobrevivência das empresas, consequentemente, dos empregos, né? Ou com programa de crédito, ou incentivo fiscal, seja ele qual for. Existe algum projeto nesse sentido? Olha, é importante a intervenção aqui da Mariana, mas, Paulo, o município ele não tem nenhum tipo de programa de crédito, seriam programas aí ou estaduais ou federais, né? A questão do incentivo fiscal a gente tem cobrado desde o início, eu fui um dos primeiros proponentes aí de um projeto como esse, de ter algum tipo de ou abatimento ou prorrogação de algum tipo de imposto municipal, mas infelizmente até agora não tivemos também retorno, a questão seja do ISS, do IPTU, qualquer outro tipo de imposto municipal, e também há um entendimento aí de que em ano eleitoral, tratamos de eleições municipais, não se pode dar qualquer tipo de benefício, principalmente benefício fiscal. Então, além da questão da impossibilidade de crédito, que a cidade de São Paulo, o município não tem nenhum tipo de banco como existe o Estado ou a Federação, também essa questão da limitação por se tratar de um ano eleitoral. Ok, obrigado pela resposta. Eu queria passar agora a palavra ao presidente Jorge Souza, presidente também do Grupo Coromoda, empresário do setor. Está sem som, senhor. Bom, pessoal, boa noite, nós já estamos na noite aí. Obrigado, Rodrigo, pela disposição e sempre pronto para nos atender e caminhar junto com a gente. Eu estou há muito tempo na UBRAF, desde o início, acompanhando o sindicato, a gente criou os sindicatos ao longo desse período, e eu lembro que em 2002, 2001, 2002, 2003, nós estávamos muito sem ser notados na cidade de São Paulo. A gente fez um movimento com a Prefeitura de Guarulhos, onde foi
sinalizado a ideia de um pavilhão em Guarulhos, tá, onde nós nos movimentamos, fizemos reunião com a Secretaria de Fazenda de Guarulhos, e eles estavam de braços abertos para nos receber. Nesse momento em que a gente começou a discutir isso, a cidade de São Paulo, a hotelaria, os restaurantes, todo o trade começou a se movimentar para que nós fôssemos vistos de uma forma diferente. Então, a gente conseguiu evoluir nesse período, nessa mudança, evoluiu um período melhor, mas o que falta eu não consigo entender que o gestor público não enxergue o nosso setor. O nosso setor ele é uma concorrência de destino. Tá? E quando você constrói um destino tão forte como é São Paulo, você destruir isso é como destruir o AMB, é incompetência. Porque o AMB tinha lá contratos fechados, nós chegamos a fechar contrato de 4 anos com todos os promotores. Tá? E se perdeu, fez um predinho no Sambódromo e deixou de fazer a elétrica do AMB. Nós fomos perdendo. E perdemos, o AMB era uma referência internacional, você não precisava dizer, você dizia que era o AMB. E as pessoas sabiam que tratava de feira, tratava de negócio. Eu participei de todos os momentos, quando na gestão Mário Covas, ele queria outro pavilhão em Guarulhos, a gente entrou numa discussão na Secretaria de Ciência e Tecnologia, se não me engano, em que estavam colocando um valor de sala do Palácio para criar o plano de viabilidade de Guarulhos. Então, aquilo era um negócio muito maltratado naquele momento. E o que houve? A gente apostava em cada gestão que vinha e a gente apostava nisso. Quando houve a oportunidade do São Paulo Expo, eu me coloquei na linha de frente nessa discussão, tive alguns dissabores até dentro da própria Eubraf, tá? Porque o Armando me pediu autorização na época para fazer uma mancha do São Paulo Expo. Era uma mancha, e essa mancha foi levada para o Castelo Branco, que botou Luciano de Almeida, e botaram nas mãos do governador Alckmin, e ele disse assim, eu quero ver esse negócio. E ele trabalhou como poder público para que nós tivéssemos esse novo São Paulo Expo. Então, nós participamos de todas as opiniões na construção do Center Norte, a gente participou, de certa forma, na importância do imigrante, do São Paulo Expo, a gente participou das recuperações no AMB e a gente sempre esteve presente. E nós aproveitamos em cima disso, nós, na Hospitalar, a gente atrelava o nosso crescimento ao crescimento do pavilhão. A gente sempre atrelou isso. E quando você botava uma placa de sinalização do evento na cidade, você era autuado. Tá? Então, eu enxergo assim, quer dizer, como é que a Alemanha enxerga os eventos? Tá? A gente tem que sair dessa mentalidade de criar um presídio em vez de criar um equipamento que gere desenvolvimento. Então, existe parte das cabeças ainda trabalhando para encarcerar o passado, cara. Nós temos que olhar para o futuro. Essa geração que está vindo aí, eu tenho filhos na faixa dos 20 e poucos anos, eu tenho netos, todos têm aqui, e eu vejo que nós precisamos mudar essa mentalidade do setor público para de atrapalhar, é só isso que a gente quer, não quer que atrapalhe, a gente quer que nos deixe trabalhar, que nós sabemos fazer, nós temos competência, nós somos bons no que fazemos, e cada vez que a gente, eu brinco que é uma caixinha registradora quando a gente faz uma feira, ela abre a caixa registradora de todos os envolvidos, daquele cara que presta serviço no pavilhão, daquele empresário que faz a montagem, daquele que vem participar na feira, daquele que tem o buffet, que tem a cidade se movimenta. Aquele desenho da onda multiplicadora, ele foi feito em uma única página para explicar para o Lula em 2003 o que era o nosso setor, tinha que mostrar numa página, mas infelizmente as pessoas não entenderam que aquilo é quando você jogar
Na época foi pensado assim, bom, se jogar uma pedra no meio da piscina, o que acontece? Renomeamos as ondas. Aquilo continua tão atual, cara, tão atual, que não, ele pode ser feito uma palestra com aquele único desenho. Tá? Então, nós precisamos trabalhar isso de forma muito positiva. Quer dizer, nós precisamos envolver a comunidade. Eu vi ontem o Percival falando na CNN. O que ele está mostrando? Hoje eu desci aqui na Padre João Manuel, o restaurante estava com todas as mesas ocupadas, no horário do meio-dia, com aquele pessoal bonito, com vontade de ir para a rua, botar uma roupa nova. As pessoas estão precisando disso, elas precisam de conviver, cara. Nós não vamos ver na frente de um computador como estamos agora o tempo inteiro. Então, a gente precisa desse reconhecimento e mostrar que não pode destruir aquilo que foi construído com pessoas que tiveram uma dedicação absurda em cima disso. O que nós estamos vendo é isso, quer dizer, é uma irresponsabilidade, não sei onde é que ela para, quer dizer, ela está na Covisa, Luiz Antônio Caldeira, lá, né, Luiz Arthur Vieira Caldeira, onde está parando? Não pode não ter resposta, cara, não pode não ter resposta. Nós não podemos, eu sei que você é um batalhador, eu te agradeço por isso, cara, te agradeço muito a tua dedicação, tenho certeza que você vai muito à frente em todos os momentos que você se envolver, mas nós precisamos colocar na cabeça de toda a comunidade a importância disso aqui, porque São Paulo vive dos eventos. São Paulo, se não tiver evento, não tem hotelaria, quer dizer, nós vamos ter toda a hotelaria fechada, nós temos tudo hoje sendo reduzido a pó, e não pode mais continuar isso. Então, obrigado, te agradeço muito, e espaço de nós conversarmos. Bom, Souza, muito obrigado pelas palavras aí. Na verdade, eu vim aqui para bater um papo com você, mas ouvir pessoas como eu estou ouvindo aqui são verdadeiras aulas, né? De vez em quando eu pego o telefone aqui, eu converso com o Souza, a gente fica aqui alguns bons minutos, né, Souza, conversando, e o que você falou aqui também é a pura realidade, infelizmente, e eu gosto de bons exemplos como esse aqui. A gente fala de nova política. Oh, esse termo virou moda, né? Nova política. Mas nada se faz novo se não tiver boas experiências. Então, eu dou muito valor a isso, inclusive na política. As boas experiências que eu tive, o pouco que eu sou hoje, eu devo às boas experiências que eu tive. Então, é muito importante ouvir aqui pessoas como o Abdala, o Armando, o Souza, o Carlinhos, que também falaram, todos vocês, o Marcelo aqui um pouco mais jovem, mas também com uma boa experiência. Tenho certeza que o Marcelo, o Paulo, que falou aqui, que é um pouco mais velho do que eu, mas que com certeza a gente aprende muito, né, com cada um dos senhores aqui falando. Mas só usou uma experiência que meu pai, um ditado que meu pai sempre fala, né, não é nem um ditado, é uma experiência mesmo, de que o poder público, infelizmente, ele deveria bater na porta do empreendedor e perguntar o seguinte: como é que eu posso te ajudar? Entendeu? Mas hoje, infelizmente, a experiência que a gente tem, hoje, infelizmente, o poder público não bate na porta porque a gente não está funcionando. Mas, então, quando o poder público vem e bate na porta, infelizmente, a gente até acaba levantando a mão, né? Porque não é para ajudar, é para fazer alguma coisa que não é o certo. Então, é exatamente isso que você disse. A gente, nesse momento da retomada, a gente está totalmente perdido, como eu respondi aqui para o Abdala, e a gente não pode ter um poder público dessa forma. Eu não escondo aqui de ninguém, eu sou um aliado da atual gestão, mas não sou alienado. Quando eu tenho que criticar, eu critico, e critico muito. Inclusive nas posições, no que eu tenho falado aqui, não só na questão da retomada aqui do setor de eventos, de congressos, de feiras, mas de vários outros setores da retomada. Alguns nós já tivemos algum tipo de sucesso, outros ainda algumas limitações. Você disse aqui, Souza, um velho conhecido nosso aqui, que é o Percival. Também é um outro que eu me espelho muito e tento sugar um pouco da experiência quando eu estou junto com ele, e ele tem feito eu representar a Brasel em diversas das entrevistas também. Aí todo mundo fala, pô, o setor de bar e restaurante já voltou. Porque assim, voltou com um monte de limitação. Hoje nós atendemos 40% da ocupação.
alguns de vocês devem conhecer um dos meus restaurantes, que é o Consulado da Bahia, no Arroio dos Pinheiros. A gente atendia lá com 120 lugares. Hoje a gente está atendendo com 26. Então, 26 pessoas, só que a gente tem que pegar a equipe toda. São 2 turnos de 4 horas. Então, a gente não faz com uma equipe só. Tem que chamar todo mundo. Aí todo mundo fala, tá atendendo delivery. Delivery não chega a 15% do faturamento do restaurante. Então, assim, são várias coisas que a gente tem falado, que chegou o custo a quase 100% de volta e o faturamento não chegou a 40%. Então, como é que faz essa conta? Vários outros setores. O nosso setor que a gente está discutindo aqui já chegou no desespero. É o desespero. Então, a gente precisa realmente, e não é nem respaldo do poder público, a gente precisa de uma resposta. É isso que a gente tem buscado, e eu espero, junto com vocês, ter essa resposta desse norte que a gente precisa, se é na fase verde, se é na fase raio que o parta, mas que tenha uma resposta de qual fase seja. Eu não gosto muito da fase verde, eu gostaria que fosse numa outra cor de fase. Mas que seja na fase verde, não tem problema nenhum, tá? Mas eu espero que a gente tenha realmente essa retomada e que não seja no AMB, como eu já falei aqui, mas eu quero comemorar essa retomada em alguma feira ou em algum congresso junto com vocês e espero que seja breve. Eu vou só fazer uma observação, Rodrigo. Cada um de nós aqui que trabalha no setor de eventos, e eu posso dizer isso, quando finaliza um evento, tá, no último dia, e você está no stand, chega alguém e te abraça, cara, você tem lágrima nos olhos, você se emociona de uma maneira, porque a paixão que nós temos, ninguém estaria nesse setor se não tivesse a paixão que nós temos. Então, era só esse registro. As feiras têm alma, senhor. Rodrigo, obrigado pela sua resposta. Para fechar, já são 18 horas e 7 minutos, eu queria fechar com chave de ouro. E para fechar com chave de ouro, eu vou pedir então a palavra para a presidente da BEOC São Paulo, minha amiga, colega Suzy Camargo. Suzy, por favor. Paulo, eu já ia brigar com você aqui se nenhuma mulher falasse. Hein? É verdade. A gente fecha com chave de ouro. Eu primeiro quero agradecer a Abrace pelo convite. Um prazer estar com todos os presidentes aqui. Esse bate-papo realmente é realmente de grande poder para que a gente tome um caminho e um caminho certo, né? Estamos perdidos, mas a gente está trilhando isso e isso tem que ser feito em conjunto. Então, agradeço imensamente ao convite de hoje e estar dentro desse grupo tão respeitado e que tem trabalhado durante anos com feiras e eventos, que tem alavancado a economia não só da cidade de São Paulo, mas, como bem disse, do Brasil. Rodrigo, nós nos conhecemos há pouco tempo, também pudemos conversar em alguns momentos. Dentro da audiência pública, nós estávamos aguardando realmente uma direção boa agora, para que a gente pudesse finalmente ter um entendimento com a Casa Civil, né, junto ao Covisa. Isso não aconteceu. Tomando um pouquinho da sua fala no início desse nosso bate-papo gostoso, veio a informação de que o transporte público é um serviço essencial. E aí, durante toda essa conversa, eu fiquei pensando, realmente ele é muito essencial. Ele é essencial para todos esses trabalhadores que voltaram a trabalhar. Ele é essencial a todos esses setores que puderam reabrir. Ele só não é essencial aos trabalhadores do setor de eventos. Nós estamos sendo desrespeitados, nós estamos sendo invisíveis ao setor público, porque 160 mil trabalhadores precisam voltar a trabalhar também. E isso é um respeito que a nossa prefeitura deveria ter também com esse setor, também com esses trabalhadores que também precisam estar dentro desse transporte público que é essencial. Então, assim, eu gostaria só de deixar essa colocação. Vereador Rodrigo,
Agradeço em nome da ABOC, a Associação Brasileira de Organizadores de Eventos, agradeço por a sua competência e a sua dedicação que tem feito para o nosso setor até o momento, e eu gostaria de colocar o seguinte, será que a gente não poderia dar continuidade àquela conversa durante a audiência que foi parado na Casa Civil, que nós não obtivemos um resultado? Será que a gente conseguiria, vereador Rodrigo, colocar e solicitar a publicação de um decreto que substitua aquele que teve a proibição dos eventos, para que pelo menos nós, promotores e organizadores de eventos, consigamos os alvarás para salvar o último trimestre de 2020, porque, como foi dito aqui pelos grandes mestres anteriormente, ninguém realiza um evento do dia para o outro, ninguém consegue programar um alvará de um dia para o outro, então que pelo menos esse decreto do dia 17 de março, que é o 59.285, ele fosse alterado por um novo decreto agora, junto com essa comissão, com esse grupo de associações, que a gente pudesse novamente sentar contigo, sentar com a Casa Civil, sentar com o nosso secretário Orlando, que a gente pudesse estar ali, ou com o secretário Miguel, e que a gente pudesse ter um caminho libertador para o setor de eventos e para os trabalhadores. Colocar um novo decreto, instituindo a volta dos eventos, mas para que a gente pudesse trabalhar com os alvarás. Porque se for assim, a Expo Retomada não vai conseguir voltar, nós não vamos conseguir realizar essas feiras que nós temos no último trimestre. Então, assim, eu gostaria de deixar ao grupo e a você, Rodrigo, essa sugestão, se é possível pedirmos a publicação de um novo decreto. Muito obrigada. Bom, Suzy, obrigado pela sua intervenção. Quando a gente falou do transporte público, eu só citei da essencialidade, porque foi exatamente uma determinação, né, do Poder Executivo, né? Ao meu ver, eu tenho muitas críticas à utilização do transporte público, inclusive uma delas eu disse aqui, deixei claro para vocês, na questão do subsídio. Então, realmente é uma visão totalmente diferente do que é a realidade, né? E falando do que você colocou aqui como apontamento, eu acho sim que a gente deve fazer isso, como eu disse aqui para o Abdala, eu sugeri, eu não sei se as entidades concordarem, eu vou fazer, se eu tiver errado, vocês me corrijam e a gente faz toma uma outra frente, mas eu vou sugerir essa reunião com a Casa Civil, com as entidades e com a Secretaria da Saúde, para realmente a gente ver. Aí, quem sabe, eles briguem lá, saiam na mão na nossa frente e decidam quem está certo e quem está errado. Entendeu? Mas não joguem para o nosso colo essa irresponsabilidade. E eu não estou falando aqui porque eu estou numa live, eu sei que está gravando, para mim pode publicar e eu vou falar na frente deles isso. É uma grande irresponsabilidade. Se a saúde acha que estava errado o que falaram, que não mandasse o representante. Ficaria, eu acho que até mais bonito. Entendeu? Sim. Eles não terem mandado do que mandar falar aquilo e depois a Casa Civil vir e jogar para o outro lado. Então, com certeza, a gente vai fazer isso. Eu acho que a gente pode, eu não sei se vocês concordam também, a gente levar até a Expo Retomada como um grande exemplo. Falar, pô, tá aí, por que não ser o primeiro modelo? Entendeu? Já que a gente chegou aqui até esse limite de falar, essa fala do Abdala, como eu disse, é a realidade. E me deixa muito triste em ouvir isso. Mas é a pura realidade. A gente já está pensando no desgaste dos primeiros meses de 2021. Mas que a gente possa levar essa Expo Retomada como uma grande oportunidade da liberação da Expo Retomada, como um exemplo, como uma referência, para que a gente possa levar a eles, aos dois secretários, nos protocolos. E, Suzy, o que você falou, a gente não quer uma resposta deles agora de que vai voltar amanhã, que é o que nos protocolos está certo, o que está errado, e se o que está errado se dá para mudar ou se tem que fazer tudo de novo, entendeu? Então, acho que é isso.
Eu espero ter auxiliado aqui na resposta para a Suzy, mas a gente fica realmente muito perdido, infelizmente, e me entristece muito participar de uma reunião como essa, com grandes personalidades do setor, e a gente não tem uma resposta definitiva, né? Mas eu tenho certeza que eu saio maior do que eu entrei nessa reunião, e com certeza, se puder a gente dar continuidade a esse pleito aqui que eu sugeri, e que o Abdala, acho que reafirmou aqui, eu acho que seria importante para a gente ter uma resposta aí, se Deus quiser, e com todas as nossas forças. Rodrigo, desculpa, Paulo. Muito obrigada. Não tem sua Expo retomada planejada. Temos aí umas 3 Sim. corridas. O que acontecer vai nos facilitar 2021, vai salvar o início de 2021. É fundamental que aconteça em 2020. Obrigado, pessoal. Imagina, Correto. Rodrigo, só complementando o que o Jamil comentou, o Abdala comentou agora, se não tivermos, de fato, evento agora, comprometeu todo o primeiro trimestre, com certeza, e se bobear até o primeiro semestre do ano que vem. Nós precisamos que a roda comece a girar para que a gente possa voltar. Rodrigo, acho que para a gente terminar, a sua assessoria aqui já está mandando uns 40 torpedos aqui, e-mail para mim, sinal de fumaça, tudo falando que você tem agora uma agenda em outro lugar. Eu queria primeiro, então, lhe agradecer pela sua presença. E eu apenas queria fazer um comentário. Na audiência pública, presidida por você, me chamou muita atenção o fato que todos nós temos batido o tempo todo. Eu até escrevi recentemente uma matéria, um texto falando sobre isso, de misturar alhos com bugalhos. Sem nenhum demérito, por favor, sem nenhum demérito a nenhum outro setor desse nosso que nós chamamos de eventos, porque todos têm a sua importância, acho que não vou me colocar acima de ninguém. Não podemos mais misturar feiras, exposições, congressos, com casa noturna, um show. Nós tivemos uma demonstração muito clara naquela audiência pública de pessoas da área da cultura que foram defender os seus pleitos, perfeito. Nada ao contrário, eu não estou reclamando disso. Mas são assuntos totalmente diferentes. E isso acaba inviabilizando os dois, que é o pior. Não só não ajuda um lado, como inviabiliza os dois, porque ficam duas pessoas falando assuntos diferentes, que não estamos falando a mesma coisa, e defendendo, portanto, lados diferentes. E você acaba atrapalhando um todo. Então, a minha sugestão a minha bola de cristal que fala que você já está eleito, por favor, tá? Assuma seu próximo mandato. Torcemos aqui, vamos trabalhar, pode contar que a gente vai trabalhar por isso. Pensando já no futuro próximo, que começa aí a partir de janeiro, de tentar mudar isso lá dentro. A gente não pode mais trabalhar feiras, exposições, ou feiras e eventos comerciais, que é uma nomenclatura que está sendo utilizada nesses dias, com os outros setores do setor de eventos. Isso, para mim, é o meu pedido, aí não é nem o meu da Abraça, é o meu Paulo Passos, como profissional do setor. Então, mais uma vez, queria só dar apenas as palavras finais para você. Importante isso. Eu tenho, desde o começo dessa live, me chamado de você. Eu faço questão disso. O pouco que eu conheci do vereador, aí eu vou usar um termo que ele falou agora, nova política, velha política. A velha, ele não é autoridade, ele é um representante nosso, ele encara o cidadão como um cliente. O trabalho dele é como se ele fosse um fornecedor. E isso, para mim, me dá uma liberdade muito grande de poder falar com ele até porque a gente tem quase a mesma idade, como a gente falou antes. Não, você é mais velho, Armandinho, você é mais velho. Rodrigo, suas últimas palavras, e mais uma vez, em nome da Abrace, da ABEOC, e da UBRAF e do CIDPRO, as entidades aqui representadas, eu quero mais uma vez agradecer pelo seu tempo e disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Com certeza cada um de vocês aqui tem total liberdade comigo, de me chamar como quiserem, mas me tratar realmente como um amigo de cada um de vocês, um amigo do setor. E quem não tiver, inclusive, meu celular aí, pessoal, viu, Paulo, eu te dou essa incumbência de passar, eu não tenho problema em me ligarem a hora que for, mandar mensagem. Eu gosto realmente de ter esse contato muito, muito próximo com cada um de vocês. E o que você disse, Paulo, acho que é muito importante essa questão das diversas atividades. Naquela audiência pública, realmente, como é audiência pública, uma audiência aberta, foi aberto para todo o público e tivemos lá, desde bufês sociais, bufês infantis, o pessoal da cultura,
feiras, congressos, eventos, e todos participaram, colocaram sua opinião, e eu, inclusive, estou atuando com diversos desses setores que participaram na audiência, mas a gente sabe, a gente tem o discernimento de que cada uma dos setores terão o seu momento de retorno, a sua forma de retorno, inclusive protocolamos pela Abrazel o retorno das casas noturnas como uma opção como restaurantes, entendeu? Então cada um vai ter seu momento, a gente tem brigado para que antecipe esse momento, mas a gente realmente não pode misturar, como eu falei na resposta aqui para o Carlinhos, não tem como a gente falar que o shopping é mais seguro do que uma feira, um congresso, entendeu? Não tem como falar. A gente pode dar qualquer outro tipo de resposta, mas não que tenha uma segurança maior do que essa. Sim. Então, realmente, infelizmente, aquele exemplo que eu dei das reuniões que têm sido feitas, né? Nós tivemos uma reunião de despacho com o secretário, que colocaram a gente de casa noturna junto com pessoas de feiras e congressos. Eu não sei quem de vocês teve conhecimento, até participou, mas não dá para discutir numa mesma reunião que tem uma mesma deliberação nesses dois casos. Mas, para finalizar aqui, eu quero agradecer, me coloco à disposição. Infelizmente, realmente, eu tenho uma reunião até longe aqui da Câmara, agora às 6h30, mas eu poderia ficar falando aqui com vocês a noite inteira. Com certeza seria um papo muito, muito bacana, mas eu me responsabilizo aqui em buscar essa resposta do poder público junto com vocês. Me coloco à disposição quantas vezes forem necessários, até que a gente esteja na Expo Retomada, ou qualquer uma outra feira ou congresso aí juntos com vocês, para que a gente possa brindar essa comemoração, mas brindar com muita responsabilidade e com muito trabalho. Eu espero, infelizmente, não tenho a resposta que todo mundo espera ter. Eu estou tão indignado quanto vocês com essa falta de resposta, não é nem resposta, é falta de responsabilidade mesmo, da gente, não de não ter uma resposta, mas de ter, sim, uma explicação de tudo que está acontecendo ou de quando vai acontecer. Então, quero deixar aqui meu abraço a cada um de vocês que participaram, dando as suas contribuições, falando aqui as suas perguntas, e a cada uma das senhoras também cumprimentar aqui em nome da Suzy, cada uma das que estiveram presentes, me coloco à disposição para que a gente possa promover essa reunião. Depois, Paulo ou o Abdala aqui, quem quiser se responsabilizar por me mandar quais serão as entidades que irão representar, se puder mandar ainda hoje, para que eu já possa fazer esse pedido para os dois secretários e reforçar com o prefeito essa necessidade de que a gente está indo para a reunião, não é para buscar se for o caso, não precisa dar resposta da data, mas que realmente busque pelo menos os protocolos dos que foram avaliados, como é que estão, como é que a gente vai fazer, e colocar a Expo Retomada e essas outras feiras que estão programadas para ainda esse ano, para que uma delas sirva de modelo realmente para esse nosso retorno. E quero ser aqui muito abusado e me colocar como um do setor aqui também, até porque eu sinto reflexo diretamente, como eu disse, como um proprietário de restaurante, da atividade de cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí nessa retomada, pela retomada de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Abraços. Até logo. Obrigado. Até logo. Muito bom, Paulo. Ótima live. Esclarecedora. Paulo, você passa para ele as entidades que participaram? Sim, passo. A pergunta que eu faço a gente... bom, enfim, ok, passo sim. Armando, eu já ligo para você daqui a pouco, a gente afina. Ok, tá bom. Senhores, abraço a todos. Senhoras, muito obrigada. Suzy, obrigado pela sua participação. Souza, posso ligar daqui a pouco? Paulo, estou aqui à disposição, tá? Qualquer coisa me avisa. Ah, tá, obrigado. Obrigado pela participação do vereador, viu? Imagina. Nós gravamos isso, assim que tiver a gente vai publicar isso, e estando publicando, eu já te mando, tá? Ah,